Olá, e nós começamos mais um podcast Empreendedora Show, podcast que inspira, motiva e mostra para você que essa jornada empreendedora ela é desafiadora. Ela parece solitária, eu sei disso, mas aqui no Empreendedora Show, juntas, fica tudo mais leve e a gente vai muito mais longe. Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui da Moca, do meu bairro, que vocês sabem que eu amo e amo prestigiar. Doutora Maria Cláudia, cirurgiã vascular e médica vascular da clínica tradicional, Clínica Vascular Folino. E ela vai contar toda a história aqui da clínica. E eu quero que você, que pretende ser médico, ou que já é e tem uma clínica e quer ter uma clínica tradicional de sucesso, a doutora Maria Cláudia vai contar toda a trajetória deles. Começou lá com o pai dela e hoje ela dá os pitacos e vai contar para nós como é ter uma clínica e por que que ela ama essa área vascular. Doutora Maria Cláudia, obrigada pelo convite. É um Coisa prazer linda! estar aqui com Obrigada. você. Gente, Obrigada. olha que novinha, que linda. Olha que médica linda, gente. Obrigada. Olha, Mas não sou tão novinha assim, tá? É novinha, o Não. importante é assim, a aparência tá de novinha, essa é a questão, né? É o Botox, é o Botox. É Botox? Brincadeira. Me mostra, hein? Você deve ter um endócrino aí, brincadeira. um dermato muito maravilhoso, e eu tô querendo que a senhora me indique. Depois eu te indico. Conta. Doutora, hoje, assim, aqui o nosso público são mulheres empreendedoras. Ah, mas eu sou médica, Marcela. A senhora empreende, a senhora tem uma clínica. E assim, a nossa profissão é um empreendedorismo, porque você precisa construir uma marca, construir um nome, né? Principalmente vocês da área da saúde, porque eles têm muitas opções. E por que eu escolhi a doutora Maria Cláudia ou o outro doutor? Então, essa construção de marca é o empreendedorismo. O que é difícil para o médico. Porque vocês são especialistas na sua área, né? Não sabe nada de marketing, Não. mas por isso que é legal essa parceria. E eu sempre falo, quer empreender com sucesso? Cada um na sua área, cada um no seu quadrado. Não tenta fazer tudo. Eu sou médico, eu quero fazer marketing, eu quero fazer financeiro, eu quero fazer... Não dá, né? A gente quer abraçar o mundo, O mundo e não dá. Doutora, vamos comentar um pouquinho sobre a clínica. Hoje, a clínica está no lugar mais cobiçado da Moca, que também é um bairro muito especial de São Paulo. Eu sou da Moca. Nascida. Eu sou da Moca, meus pais são da Moca, minha família inteira é daqui. O moquense, Então, a gente é muito bairrista, né? É tipo um interior. Aqui, então, a Moca já é um bairro muito tradicional e muito conhecido em São Paulo. Muito bem. A Paz de Barros é a principal avenida da Moca. Sim. E é lá que estamos estabelecidos, né? É lá que o Dr. Cláudio Folino... Conta essa história para nós, como é que começou isso tudo? Então, meu pai, Dr. Cláudio Folino, ele começou na Moca já tem uns 40 anos, né? A primeira clínica dele. Mas lá na Paz de Barros, o ano que vem, a gente completa 35 anos no mesmo endereço. Não, assim, não há como não dizer que isso é uma história de sucesso, porque 35 anos você estar num ponto super movimentado de uma região e conseguindo construir uma história há 35 anos, 35. É de muito sucesso, é isso que a gente quer saber. E aí, conte. Ele começou, então, lá, né, na Paz de Barros, ano que vem a gente completa 35 anos, e o meu pai, ao longo desses anos, ele construiu uma base muito sólida, né, porque ele tá no mesmo endereço, ele tem uma clientela aqui na Moca, assim, que eu falo que é absurdo, né, o que ele já atendeu de paciente aqui na região. O moquense, ele é difícil de fidelizar, né, mas quando ele gosta, ele também não sai. Não, e assim, eu vejo lá na clínica que ele atendeu a avó, atendeu a filha e agora tá atendendo a neta. Então Deus. são gerações que passam lá todo esse tempo. É muito legal. Confiança, né? Muito, muito legal. E aí, ao longo desses anos, óbvio que eu e meu irmão, a gente foi totalmente inserido nesse mundo, né? Não tem como, assim, a gente né? cresceu lá dentro do consultório. Então, já teve episódios de eu estar lá na clínica e a senhorinha me abordar e falar, eu não acredito que você tá desse tamanho.
você era muito pequenininha quando eu vim aqui, e agora você já tá aqui Os assim. pacientes vendo vocês crescerem. Eles viram, alguns viram. E é É muito normal, legal. assim, os filhos de médico se apaixonarem pela área e também irem? Tem um pouco do incentivo do pai ou do médico, né, do patriarca ou da matriarca, ou não? É realmente da pessoa, porque tem médicos que os filhos não querem também ir para essa área. No caso de vocês, é o quê? É incentivo, é inspiração ou não? Foi tudo isso. Eu acho que foi acompanhando. Eu lembro que de domingo a gente ia com meu pai passar visita em hospital. Ele levava a gente junto. No começo ele deixava a gente no carro com a minha mãe. E aí, quando a gente foi crescendo, a gente podia ir na recepção. Então você vai se inserindo nesse meio, né? Vai se apaixonando pelo movimento. você vai. Isso. E a gente sempre viu muito a dedicação dele. Então, eu acho que isso motiva e te inspira. Nossa, né? seus olhos até brilham, assim, de falar isso. Fica emocionada É. de ver, né? Ah, que Então, lindo. isso te inspira e aí você fala, eu quero. Quero ser igual, né? E a gente estava falando um pouquinho lá, é legal, assim, e lindo de ver a senhora se emocionar, porque ser médico, todo mundo vê um glamour, né, doutora? Vê aquela coisa, é médico, mas o médico, ele não tem vida social, ele não tem nem tempo de curtir essa coisa do glamour. Tem que ser uma vida de muito propósito, tem que amar cuidar de pessoas, tem que amar transformar vidas. Porque você é responsável pela vida de alguém. Então eu falo que aquele paciente que está na minha frente, ele é o amor de alguém. Né? Então eu preciso cuidar. Uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Isso é muito legal, assim, é de arrepiar de ver, assim, você, né, a senhora se emocionar, mas é bem por isso mesmo, a gente tira essa, não é glamour, se fosse só isso, né, é uma vida de muita dedicação. Não, né? É muita dedicação, e é mesmo, viu? E sua mãe não é médica, né? Minha mãe não, ela minha mãe é ela advogada, ela administra. Ela administra porque alguém, tudo, alguém precisa administrar. Porque vocês cresceram, viraram médicos, a senhora, seu irmão. Que eu falo, não dá pra fazer tudo, né? Eu não consigo atender o paciente e gerenciar a clínica como um todo, porque tem muita coisa nos bastidores, né? E aí eu ia falar, alguém tem que cuidar, e é ela que cuida disso tudo. Então, na verdade, trabalhamos eu, meu pai, meu irmão e minha mãe. Que coisa! E como que é, assim, uma empresa familiar? Como que vocês conseguem administrar isso? Tem, assim, tem os dois lados. Tem a coisa boa da confiança, né? Isso. E da liberdade. E lógico que tem os seus pontos negativos. Porque aí a confiança, a liberdade também deve gerar um monte de coisa, Mas eu acho que o ponto positivo, ele prevalece, né? Tanto que a gente tá aí junto. O que você daria de dicas, assim, para quem tem uma clínica familiar e tem problemas, ou quem quer começar e começa com a tua família? Olha, até a clínica familiar é muito legal porque eu sei que eu posso contar com eles 100%, né? E eu sei que não são pessoas que vão me passar a perna, né? Então eu sei que eles estão lá, a gente tá lá, todo mundo junto com um propósito. Né? Mas tem as suas rixinhas, né? Tem essa diferença de idade, então eu e meu irmão, com meu pai e com a minha mãe. O teu irmão e você são quantos anos de diferença? 2 anos. Ah, e é próximo, vai. Não, mas eu e o meu irmão, a gente tem uma cabeça, né? E a geração do teu pai é outra. E o meu pai e minha mãe tem outra, mas tem, aí assim, a gente... Por exemplo, seu pai começou tudo, então ele tem os planejamentos, né? A experiência dele, o que ele espera para esse negócio. Aí vem duas novas cabecinhas. Aí vem 2 novas cabeças querendo transformar o mundo lá dentro. Acontece isso também? Isso que eu quero saber, porque geralmente vem, né, a nova geração, cabeça nova, não sei o quê. 1000 ideias, ele fala, lá vem vocês com mais 1000 ideias. Jura? Acontece isso? E é engraçado porque, assim, meu pai fez uma medicina um pouco diferente da que eu fiz e hoje em dia já tá totalmente diferente. A forma de... A tecnologia entrou muito dentro da medicina, tá né? bom. Então, quando meu pai começou, não existia aparelho de ultrassom Doppler. Não existia. Então, eles operavam, eles tratavam um paciente sem ver lá dentro o que tinha. Quando eu fui fazer a experiência clínica que diz, vai tudo por... Total experiência clínica, né? Quando eu fui fazer residência, eu e meu irmão, imagina, a gente precisa de um aparelho de ultrassom Doppler. Então, quando eu entrei na clínica para trabalhar com ele, eu falei, pai, eu preciso de um aparelho de ultrassom. Ele, não precisa. Não precisa. Eu falei, precisa. E hoje a gente tem já
12, 13 anos a gente tem esse aparelho de ultrassom, aliás, a gente já tem 2, porque ele viu realmente que tinha essa necessidade. Então ele se adequou? Ele foi. Porque isso que é o legal, Ele né? foi se Assim, adequando. tudo bem, as coisas vão mudando, a experiência dele Não, vai isso mudar. é inabalável. E outra, eu falo, vocês nunca terão essa experiência que ele tem. Não. Por quê? Não. Porque ele viveu essa época sem o aparelho, Eu sem falo os exames. que ele tem uns insights, assim, umas dicas que não tá no livro. É, porque ele Entendeu? teve que viver Ele isso, né? viveu. Quantas pacientes diferentes ele viu e aí chegou nas conclusões dele? Isso vocês não vão ter Isso nunca. a gente... vou ter daqui uns anos. Não, mas com o aparelho, né? Com o tal do exame, eu acho que assim, fica muito mais... Sim, deixa fica muito mais prático. pra tecnologia, né? Fica muito mais prático. Então, isso eu coloquei logo que eu cheguei na clínica, né? Eu falei, pai, a gente precisa de um aparelho de ultrassom. Aí você deve ter tido seu irmão pra ajudar, né? 2 contra 1. Aí, não, primeiro fui eu que comecei, aí meu irmão veio, aí eu falei, vai, me ajuda, né? E, assim, o nosso objetivo, né? Eu falo que eu e o meu irmão lá dentro, eu falo com as cabeças frescas da clínica, né? Que estão... A gente quer cada vez mais tecnologia, cada vez inovar mais, né? E isso, hoje o mundo exige isso, né? A internet tá aí mostrando tanta coisa pra gente toda hora e os pacientes já nos procuram questionando. Doutor, eu quero fazer isso. Eles já vêm pedindo coisas. Hoje em dia a informação tá muito, né? Então, assim, o paciente chega na minha frente e ele fala, esse tratamento a laser eu quero fazer. Você tem aqui? Então, você tá lá, você precisa se adequar e você hoje precisa vocês têm já tudo de bom. Sim. Grande parte dessa tecnologia vocês já implementaram. A gente tem aparelho de laser lá dentro do consultório e você tem que estar inovando sempre. E quando, por exemplo, vamos falar de uma clínica que ainda ou está começando e ainda não tem condições de tudo isso, né? Porque vocês vêm com histórico, tem ali o teu pai que já fez, né, todo um nome, então isso favoreceu facilitar essa tecnologia entrar. Mas digamos que não, que começou. O que você indicaria? Parcerias? Como é que você faz para o seu paciente ter, esses pacientes dessas novas clínicas terem acesso, mas eles não têm internamente? Como que é isso? Eu falo, Marcela, que eu ganhei 10 anos na minha carreira, né? Sendo filha de quem eu sou. Eu pulei 10 anos, eu falo que eu sentei na janelinha e já... Então, para mim, foi muito mais fácil. O médico que está saindo hoje, para ele ter uma clínica e ele começar do zero, com toda essa tecnologia... É mais difícil. É difícil. É difícil porque você precisa ter um fluxo de caixa. Né? O investimento, ele é grande. O investimento é muito alto. E, às vezes, o próprio paciente não entende isso. Então, a indicação é ele trabalhar para alguém. Para ganhar experiência, no começo, e fazer caixa. A não ser que você venha de uma família que tenha muitos recursos, e aí você pode, né, investir nisso, mas o investimento é extremamente alto. É muito alto. E às vezes, nem o paciente entende, né? Eu vou fazer um laser, mas esse valor... Mas é alto, o investimento da clínica é alto. A medicina, a saúde, a tecnologia, né? Ela tem benefícios, mas ela custa, né? Então, assim, a senhora indica que vá trabalhar às vezes trabalhar com alguém, né? E aí pega você uma referência, alguém que você se inspira. Vai adquirindo experiência, faz ali o seu pezinho de meia para poder depois investir, a não ser que você já tenha esse valor. É que, na verdade, você saiu, teu pai era a tua inspiração, teu pai era o teu espelho, e ele tinha uma clínica, mas digamos que não seja o pai. Então, que esse médico procure alguém que ele se inspira, que ele olhe, que ele quer ser igual, e busque estar perto, né? E modelar essa pessoa. Isso. E a saúde, eu não sei, eu quero até que a senhora me diga se é isso mesmo, precisa de tempo. O tempo é o que vai fazer a tua vida, a tua carreira realmente. Não tem como. Porque hoje você fala no digital, tem molecada aí que tá ganhando milhões em 6 meses. Sim. Mas é diferente de uma carreira de um médico, de um advogado. Não, você começar como médico, assim, já ganhando milhões, imagina. Não conheço nenhum. Não conheço nenhum. E nem só a questão financeira, a questão assim, você não vai sair fazendo milhares de cirurgias, transformando coisas, você precisa de tempo, você precisa de experiência. Você precisa de tempo, você precisa de dedicação, você precisa treinar muito, né, para poder depois... então tá bom, eu subi, fiz toda aquela escadinha, degrauzinho por degrauzinho, agora tá bom. Cheguei aqui, agora eu vou, né, mas é difícil. Porque tem um pouquinho assim, acho que vocês aprendem na faculdade, é assim que talvez funcione, aprendem na faculdade, aí tem toda a experiência do dia a dia, e depois vocês vão criando
métodos, adaptando para métodos próprios Sim. com a experiência. Então não tem como, isso leva tempo para ser feito. A gente, quando o médico ele tá lá na faculdade, você aprende um monte de matéria, né? Então você fica estudando, 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 estudando. Aí você vai pra residência. Quando você tá lá na residência, eu falo, você só tá lá pra trabalhar. Então eu lembro da minha residência de vascular, que tinha dia que eu chegava no hospital 4:30 da manhã e embora meia-noite. E no outro dia tinha que estar 4:30 de novo. Então você tá lá só pra trabalhar. Experiência. E tem que ser assim, eu falo. Hoje, depois que eu passei por todo esse processo, eu falo, se você não faz isso na residência, nossa, depois fica muito mais difícil. Então você Que tá tem a lá... questão, acho que da confiança também, né? Porque você só ganha Sim. confiança de fazer quando você tá Quando lá você no faz dia a dia. muito, né? É. Então, aí, na residência você trabalha muito, e aí depois você acaba a residência, bom, então agora eu quero o meu consultório, eu quero gerir a minha vida com os meus pacientes, é totalmente E lá na diferente. residência, aí não importa muito se você tem um pai que já é da Não área, importa não. nada. Lá Não só vai te importa só nada. te beneficiou depois, da hora que você saiu, acabou todo esse processo. Só. Vou para uma clínica, não vou precisar trabalhar em outra clínica, vou trabalhar mais a do meu pai. E que também é duro, porque aí a cobrança também é muita alta, né? responsabilidade. É. Porque quando eu comecei, eu lembro que o primeiro dia que eu comecei lá no consultório, as pacientes estavam lá e aí as secretárias, agora tem a filha do Dr. Cláudio. A filha do Dr. Cláudio? E aí, que elas falam, não quero ou quero? Não, aí algumas já, então acho que eu vou passar com ela, né? Então, assim, é muita responsabilidade carregar, né, toda essa bagagem dele pra dar assim, continuidade. E vai que elas não gostam do tratamento que meu pai já vinha fazendo, e vai que vai reclamar pro meu pai. Ainda reclama pro meu pai, esse que é o pior, né? Parece que é mais fácil, mas toda situação tem os dois lados, né, doutora? Tem toda. Aí depois veio o seu irmão. E aí, depois de 3 anos, veio o meu irmão. E aí, nós estamos juntos aí, tentando sempre Ele é cirurgião inovar. também? É, cirurgião vascular. E aí, eu casei com um vascular também. Não, me diga. Verdade. Não tem como. Médico geralmente casa com médico, porque vocês não têm tempo pra nada, só tem tempo de ficar no hospital. Eu casei com o vascular e eu falei, vamos continuar na mesma área. E ele não atende lá na clínica, né? Não, ele não atende lá. Aí eu e ele montamos um outro consultório na Vila Mariana. Então, na verdade, eu trabalho nos 2 consultórios. Você trabalha aqui e lá. E na Vila Mariana. E ele também é chefe de alguns hospitais, mas é da área vascular? Meu marido é o Carlos Gama e ele é chefe dos hospitais aqui da Zona Leste, da Rede Dor. Então, ele fica aqui também na Zona Leste, na área vascular. E vocês não têm tempo pra nada, né, doutora? Tava contando lá pra mim, vocês acordam 4:30 da manhã, passam o dia inteiro em cirurgia. Mas eu posso te falar que não é algo que me... Não sufoca, te amo, você ama isso, é o teu propósito. Não é algo que, ai, que saco, vou ter que acordar às 4:30 da manhã, vou ficar no consultório o dia inteiro. Adoro. Então. Você acredita? Então, é isso que eu tô dizendo, assim, tem que amar muito pra ser um médico. Eu falo que eu não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo fazendo outra coisa. E a minha filha fala, mamãe, eu também quero ser médica e trabalhar com você. Eu ia perguntar isso agora. Escuta, tá, filha de cirurgião vascular, agora vocês 2 vasculares. E os seus filhos? Bom, a minha filha de 8 anos já fala, mamãe, eu quero ser médica, eu quero trabalhar com você. Aí eu falo, não, chega. Agora chega, deu. Vamos virar, vamos mudar aí a chavinha. Não, chega. Ela não, eu quero. Mas ela fala que ela quer. Vamos ver, né? Se ela vai dar continuidade também. Claro que vai, mas é a mesma coisa. É o mesmo processo que a senhora passou, entendeu? De ver essa dedicação. Ela vai Você no acha que ela não vê com a gente. Esse amor de vocês? Ela vê. Ela vê que a gente não sai pra trabalhar irritado, sabe? Lógico, tem dia que você tá cansado, que você tá estressado, que você queria ficar na cama. Mas aí você levanta, toma um banho e vai. E o avô, quando escuta isso, ele já contou pro teu pai que ela quer ser vascular também? Não, mas ela não fala em vascular, ela fala que quer trabalhar comigo. Mas não sei se ela vai ser vascular. Já pensou o orgulho dele? Não, é algo que você olha pra frente e você fala, tô dando certo, né? Porque se você inspira, então você fala, eu tô dando certo. Deixaram um legado, certo, né? E o nome Folino, que é super forte, que estava me contando uma história. Conta pra mim essa história do hospital quando a senhora casou, que mudaram o seu nome lá. Foi. Que é sempre Maria Cláudia Folino, né? Quando você entra no centro cirúrgico, aí o nome fica lá, né? O nome do paciente, o nome do cirurgião.
E aí, quando eu casei, o hospital automaticamente colocou Maria Cláudia Gama. E meu pai, cadê o Folino? Cadê o Folino? Aí tem que mandar tirar, né? Porque não, meu pai é falo, super gente, tem que dar uma tradicional também. apertadinha no nome e colocar Maria Cláudia Folino Gama, senão o marido também fica chateado. Ah, meu Deus do céu. Que ele fala, agora você é Gama. Eu falo, não, eu sou Folino e Gama. Não acredito. E doutora, aí agora a gente precisa renovar. Então vem você e o seu irmão querem renovar, transformar a clínica, né? E teu pai tá lá com as coisas. Ele Meu pai tá lá, devagarinho. A gestão é dele, a gestão é dele. Quem manda, eu falo, quem manda é ele. A visão é dele, ok. Mas, obviamente, que ele deve perceber que vocês estão aí com novidades e ele escuta. Eu sei porque quando eu fui levar um projeto da revista para vocês lá, né? E aí eu falei com a senhora, a gente conversou bastante e tal. E todo mundo me assustou, né? Ah, o doutor Cláudio, não, ele não vai querer. Ele é bravo. Ele é bravo, ele é tradicional, ele não quer saber dessas coisas. E ele entrou na sala e a gente conversou. E eu não senti que ele, talvez, não sei se quando eu fui embora ele falou não, mas não, assim, eu senti que ele ouviu, né, o que a senhora estava falando, as sugestões, ele prestou atenção. Então, se vê que assim, apesar dele ser conservador, ele confia nas novidades, né, e nesse novo que você e seu irmão vêm trazendo, né? Mas, Marcela, você concorda que a gente precisa sempre tentar inovar? Né, porque o mundo hoje, ele tá muito rápido. Então, não dá pra você ficar parada. Porque senão você fica lá parada, esquecida. Chega uma hora que você fica obsoleto, né? Então... Mas tem que haver esse equilíbrio. Então, eu acho que isso também é um pouquinho da receita do sucesso de vocês. Tem o tradicional dele, mas vem com esse espírito de vocês quererem renovar. Então, vocês conseguem equilibrar bem essa coisa, né? De manter as tradições. Ele ouve, a gente ouve, e aí a gente vai aos pouquinhos tentando achar o equilíbrio. Né? Eu acho que é isso. E nesse dia que eu tive lá, o doutor estava falando que antigamente ele tinha assim, não sei bem ao certo número, se ele estava falando isso por mês ou era dia, mas que ele tinha um número enorme de pacientes, assim, não tinha internet, não tinha nada disso, que ele era um paciente atrás do outro. E daí ele falou... eu lembro que ele já chegou a atender, tipo, começar às 7 horas da manhã e acabar às 11 da noite. 70 pacientes num dia. Isso, ele falou isso, daí eu não queria falar abobrinha, eu falei, vou falar um número aqui que não tem nada a ver, mas ele falou, 70. Às vezes, assim, muito mais de 50 pacientes num dia. Num dia. Sem internet, sem nada. Boca a boca total. E aí ele falou, hoje em dia não tem mais isso, não existe mais o que fazer. Então agora vamos falar um pouquinho de negócio, de futuro. Aí vem esse marketing, esse digital e não sei o que lá. E tem alguém de vocês com este olhar? Porque eu sei que vocês vêm com o olhar novo da tecnologia da medicina, vocês são médicos. Sim. Né? E como que vocês têm feito para manter esse número de pacientes? Ainda é tudo no boca a boca? Eu vou te confessar que a maioria lá na clínica é boca a boca. Ainda? Ainda é boca a boca. E vou te ser sincera, eu gosto do paciente boca a boca. Porque ele já vem com uma credibilidade. Confiando em você. Então, se eu falo para essa paciente que veio do boca a boca, então assim, você tratou minha amiga, você tratou minha vizinha, você cuidou do meu pai, enfim... É aquela paciente que o que eu propuser para ela vai falar, então vamos fazer, doutora. Não, então tá bom, então é isso, então eu quero fazer isso. Agora, às vezes, eu vejo ainda que o paciente que vem da internet, que ele achou do nada, ele vem... Questionador, ele vem ainda receoso, com pouca confiança. Muito, mas eu entendo. Sim, claro, você fez uma pesquisa só, tem um nome. Né? Mas o boca a boca ainda eu acho que é, para mim, o paciente perfeito. É que esse volume hoje de boca a boca, ele tá menor, então nem sempre ele mantém um negócio, né? Por isso que a gente precisa partir para os dois lados, né? Exatamente. Aí eu ia falar um pouquinho sobre essa coisa do marketing local, da gente investir na região que você está. E eu tô dizendo isso porque eu levei essa proposta para vocês e a senhora foi a primeira que aceitou. Então eu vejo que você está quebrando um paradigma. Até meu, viu? Meu, não é do meu pai, né? Não é da minha mãe, mas é meu. É do médico, é da cabeça conservadora. Conservadora não. A gente é meio conservador. O médico, né?
Eu acho que a gente é meio Até porque conservador. o conselho de vocês não permite que faça propaganda, tem toda uma ética importante. Tem. Só que existe aquela máxima de quem não é visto não é lembrado, e hoje as opções estão maiores, então a gente precisa se mostrar. Então, não como uma forma de propaganda, mas estar. Mas, por exemplo, a senhora estar aqui hoje é uma forma de a gente mostrar a história, mostrar quem são. Né? Sim, é verdade. Então eu vejo que você também está nesse novo Tô tentando, movimento, tô está entrando. buscando, e eu fico feliz com isso, porque, quer dizer, isso também faz parte da novidade, da tecnologia. Sim, é isso. E a gente precisa estar sempre inovando, né? Porque nós estamos em 2025, então pensa, se a gente tá aí na era da tecnologia total, iPhone, Instagram, né? Como que eu vou ficar parada, quietinha lá no meu consultório sem ninguém me ver? Não tem como. Não dá. E hoje vamos contar um pouquinho, então, do que tem de serviços na clínica. E depois eu quero que você me conte do futuro. Nós estamos partindo aí para a reta final do nosso podcast. Então agora eu quero contar o que o moquense pode encontrar hoje na Clínica Folino. Lá trabalhamos, então, eu, o meu pai, o Cláudio Folino, e o meu irmão, o Caio Folino. Então eu falo para os pacientes assim, todo dia tem um vascular aqui. A senhora pode ligar que todo dia tem alguém para socorrer. Lá a gente faz consultas, né, de angiologia e cirurgia vascular. A gente consegue já fazer ultrassom no mesmo momento da consulta. Então eu fecho um diagnóstico dessa paciente na hora que ela está lá. Então o paciente não precisa mais sair do meu consultório, ir para o laboratório, fazer um ultrassom, marcar o retorno comigo, me mostrar o exame, às vezes depois de 2, 3, 4 meses. Às vezes eu nem lembro mais, né? Porque eu não lembro da perna daquela paciente. Aí às vezes você precisa começar tudo de novo. Então ele já faz o ultrassom lá comigo, a gente já propõe um tratamento e já começamos E o tratamento a programação. é também feito lá. Sim, então assim, o nosso foco maior lá na clínica é tratar as varizes e os vasinhos, né? Então a gente consegue fazer tudo isso lá. Então, eu já faço... São tratamentos a laser? Como é que são esses tratamentos? A gente tem aplicação, né, escleroterapia convencional, a gente tem o laser associado à escleroterapia, a gente trata com espuma também os casos indicados, e cirurgias maiores a gente tem que levar para o hospital, aí a gente não faz. Ainda. Mas temos projetos, né, no futuro de tentar tratar tudo dentro da clínica, e hoje com a técnica de tratamento de varizes totalmente a laser, então você não precisa nem mais levar para o hospital, fazer cortezinho, nada, você consegue tratar inteira, a perna inteira da paciente a laser, e aí você consegue fazer isso dentro de um consultório. Isso. Mas para o futuro a ideia é que tenha um mini centro cirúrgico e que vocês possam também... Esse é o meu sonho. E vai conseguir, com certeza, porque vocês são unidos, uma família unida não tem como. É ter lá o meu cantinho de centro cirúrgico e conseguir tratar minha paciente por inteira lá dentro da E falando de varizes, hoje a gente fala, você falou as senhorinhas e tal, o público maior... ainda são as pessoas sêniores, porque esse tipo... Não, né? Eu vejo tanta amiga minha, mulheres novas que, varizes, dará. Lógico que com a idade, então a gente tem uma estimativa de 70% das mulheres acima de 70 anos vão ter varizes e vasinhos, tá? Mas mulheres de 25, de 30, de 35 anos... com varizes e com vasinhos. Mas então, por quê? Um estilo de vida que mudou e aí isso, ou sempre foi assim, as mulheres nessa idade também? Eu acho que hoje com a informação muito divulgada, né, porque assim, a mulher a mulher hoje de 70 anos atrás, ela não se preocupava com isso. Ninguém falava eu acho que sobre é uma questão mais de isso. vaidade. Então, ninguém falava sobre isso. Mas hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, a menina de 20 anos já vê lá que ela tem um vasinho, ela precisa cuidar do vasinho, né? E esse tipo também você trata lá? Trata tudo lá na clínica. É sempre estético, na verdade? Ou não? Tem casos que não? A maioria das pacientes nos procura por queixa estética, mas varizes e vasinhos não é uma doença estética. Não é uma questão estética, é uma doença. Tá? Então, pro hospital a gente consegue fazer isso, todo esse tratamento. Que legal. Isso não. Bom, então convida essas mulheres que quiserem. Onde que nós estamos, a clínica, o endereço. Faz o convite, doutora, aqui, ó. Você que é moquense, mulher, tem um vasinho,
Tá incomodada. Quer usar um shorts, uma saia, um vestido? É. É só procurar a gente. Nós estamos lá na Avenida Paz de Barros, 2550, aqui na Moca. Temos Instagram, né? Temos. Nós vamos colocar aqui, se a senhora não lembrar, ou Não, lembra? eu lembro. É o Cláudio Folino Clínica Vascular. Tem o meu Instagram, doutora Maria Cláudia Folino. E vai ser um prazer receber as mulheres da Moca. Gente, pra quem falou que era tímida, doutora, a senhora arrasou. Mas só, não é? Obrigada, doutora. Foi um Obrigada, prazer contar a viu? sua história e inspirar outras mulheres. Tenho certeza que outras médicas vão se inspirar muito com a sua história. Ai, que bom, Parabéns fico pela feliz. tradição e história da clínica. Obrigada. Você, doutor Caio, doutor Cláudio, 35 anos de história. O ano que vem eu quero fazer parte dessa Bora, comemoração. vamos fazer um festão. Vamos fazer um festão. Gente, ficamos por aqui com mais uma história de sucesso e até a próxima.